Paulo fala aqui, já vem lá de Idos, né? Nós vamos usar esse texto como base, 1 Coríntios 15, versículo 58. Glória a Deus. Ver se a gente, em meia horinha no máximo aí de aula, a gente consegue falar um pouquinho. Glória a Deus. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fala comigo assim: firme e constante, abundante na obra do Senhor. Feche os olhos, olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui na tua presença. Muito obrigado por estar junto com o teu povo. E agora te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que precisamos, necessitamos ouvir, para que possamos, Senhor, nos apresentar de como obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a fim de alcançarmos todos os teus favores que estão nas tuas mãos. Que possamos ouvir como Davi ouviu de ti. Se o que eu te dei for pouco, eu te daria mais. Obrigado em nome de Jesus. Amém? Já imaginou Deus te abençoar, toda a sorte de bênção, ainda chegar para você e falar assim: tá bom, o que é mais? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Mas a gente quer essa vida que Davi teve, ou seja, ser honrado como Davi, sem agir como ele. Não dá certo. Não dá o quê? Certo. Eu preciso entender isso. E aí, os exemplos, o apóstolo Paulo fala que toda a escritura é inspirada, divinamente inspirada, todo o que é escritura divinamente inspirada, até os erros dos homens, porque nenhum deles era perfeito, para que nós não venhamos cometer os seus erros, mas os seus acertos para que eu venha copiar. Entendeu bem, gente? Não está ali de enfeite, não é só uma história bonita, não é um romance. É real. É real que se está ali, se o Senhor deixou, se o Espírito Santo deixou, é para que eu entenda. Em todos os níveis, eu tenho, todos os níveis da minha vida, eu tenho na palavra de Deus um exemplo para a minha vida. Então, toda vez que eu tenho um sentimento, que eu desejo alguma coisa, a Marita sabe disso, primeiro a gente faz o quê? Vamos orar e perguntar se é o quê? Da vontade de Deus. Não é, aí o que a gente pede, às vezes, não é nem nada ilegal, não é nada imoral, é o que qualquer pessoa pode querer. Deu para entender bem? Mas mesmo assim, mas cabe na minha vida, eu tenho que raciocinar que não dói, entende? Porque nem todo mundo vai receber tudo. Uns foram feitos para uma coisa, outros foram feitos para outra. Então, eu preciso entender isso. Todo mundo fosse médico, quem é que construiu o hospital? Cadê os engenheiros? Não é isso? Não é, Breno? Né? Todo mundo, né? Então, não tem jeito, né? Já pensou? Se todo mundo fosse estilista, quem é que ia costurar? Estou sendo claro aqui, gente? Então, a gente precisa entender que eu preciso ser o melhor de mim naquilo que Deus me dotou. Seja como programador, matando barata. Não é, Fábio? Mas vai dar certo. Se você matar bem barata, vai dar certo. É ou não é? Não é? Vai dar certo. Vai poder comprar seu carrinho, sua casa, vai ter toda a sua vida. Não importa aquilo que você faz, mesmo que as pessoas não consigam enxergar. Se você for o melhor, Deus prospera você. Estou sendo claro, né? Eu estava vendo outro dia, um pessoal até... Eu não assisto não, mas eu vi um pedacinho, que o pessoal bota os pedacinhos, aquele negócio do Masterchef. Quem já viu isso aqui? É legalzinho, né? O negócio de comida é bom, né? Ainda mais eu não estou fazendo mastigar muito. Aí, chegou uma moça, e ela cozinhou, não cozinhou muito bem, aí alguém mandou ela embora. Uma mulher de lá dela mandou embora. Não, vai. Aí ela falou, eu posso falar? Não, não pode não. Caramba, tirou o direito até da moça se defender. Aí ela foi tristona.
Aí tinha um camarada do lado dela, todo fortão. Vocês já viram um cara fortão, cheio de... Você deve ver, né? Você, né? Você deve olhar porque você cozinha, quer ser chefe. É isso aí, o cozinheiro tem que desejar ser o quê? Chefe, é ou não é? E aí ela, quando está saindo, aí o rapaz vira para essa outra, né? Aquele era um dos jogadores, falou, nós erramos. A gente tinha que dar o direito dela, pelo menos, se defender. Aí fala assim, ei, fulana, volta. Aí ela voltou. Quando ela voltou, aí o que é? Ela quase chorando, ela falou, pode falar. Por que você quer ficar aqui? Ela falou, olha só, eu sei que eu posso não ser boa, eu sou cozinheira, mas eu entendo que esse lugar aqui transforma a cozinheira em chefe. É por isso que eu quero essa oportunidade. E eu amo cozinhar, cozinho desde 12 anos. Eu não sou boa, mas eu quero aprender com vocês. Pronto, ganhou a vaga e no final ela ganhou o concurso. Agora você recebe um não, vai embora e fica quieto? Vai chorar. Aí vai, não, gente, chora pedindo. Amém? Glória a Deus. Olha o que Davi fala. Tu não rejeitas, Senhor, um coração o quê? Contrito, quebrantado. Entende? Mas não é só isso. Ela voltou, mas cozinhou, trabalhou, estudou. Não é só voltar a fazer um pedido desse e ficar lá esperando as coisas acontecer. Não. Ela se empenhou, deu o melhor dela, tanto que ela conquistou o primeiro lugar depois. Estava em última, conseguiu o primeiro. Ela não era o último, estava fora isso aí. Entendeu? Então, dizer que a vida não te deu sorte, dizer que Deus não olhou para você, dizer que alguém atrapalhou a tua vida, essa história já foi, pelo amor de Deus, contada por todo derrotado. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É importante a gente fazer a nossa parte. Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você acha que Deus é injusto? Ele vai olhar você, olhou, opa, esforçado. Vou arrumar uma oportunidade para ele ou para ela. É assim que funciona. Mas não é esforçado. Como é que tu vai ter oportunidade? Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu aprendi cedo, quando a gente faz, né, no trabalho que eu desempenhava, fazia curso de liderança, até porque a gente tinha que liderar aquela coisa toda. Então, tinham vários tipos de liderança que você estuda, né? Psicologia mostra isso. E eu entendi, né, que eu e a Marites, a gente exerce um tipo de liderança que é o que Jesus queria que a gente exercesse. Como Pedro fala, como Paulo fala. Ou seja, não como um dominador, não como aquele que pressiona. Deu para entender bem? Mas aquele que inspira e espera que as pessoas sejam voluntárias. Eu prefiro trabalhar com voluntário do que com alguém pressionado. Porque o pressionado vai fazer na tua frente. Mas o voluntário, ele faz de coração. Então você pode nem estar ali que ele vai continuar fazendo bem. Entendeu bem, gente? Amém? Porque, na realidade, nós servimos a quem? Ao pastor ou a Cristo? O pastor só é um gerente. Eu sou o quê? Um gerente. E será que Cristo não vê o bom trabalho? Amém? Então, na sua função, se você não desempenha bem na igreja, você não está prejudicando o pastor, está prejudicando a igreja e, ao mesmo tempo, quem? Está tentando prejudicar o próprio Senhor Jesus, que é o corpo da igreja. Aí, sabe o que acontece? Você acha, poxa, mas o senhor não sabe da minha vida. Eu nem preciso saber, é só olha a tua atitude. Aí eu vejo que não vai melhorar. Porque se você não é fiel com o Senhor, como é que o Senhor quer que o Senhor seja fiel contigo? As pessoas se iludem muito quando pensam assim, o homem pode permanecer infiel, Deus continua fiel. Ele não vai continuar fiel ao homem, ele continua fiel à sua palavra. Ele coloca na tua vida assim, olha, presta bem atenção, ele diz assim, coloco diante de você 2 caminhos. Um de bênção, um de maldição. Um de vida e um de morte. Ele fala, escolhei o caminho da bênção e vivo. E ele continua, aí ele fala, se vocês fizerem isso aqui, eu vou abençoar vocês. Se fizerem isso aqui, eu vou deixar a maldição alcançar vocês. O que significa isso? Ele vai ser fiel à palavra dele.
Se você fizer o que é certo, a bênção vem. Se fizer o que é errado, a maldição vem. Ele continua fiel ou não continua? Então, existe, sabe, um romantismo da palavra que não existe. E a gente se deixa enganar porque é confortável. Eu vou falar uma coisa aqui que é confortável para vocês. Carlito serviu o exército, né, Carlito? Eu servi aquele período só é obrigatório, né? Aquele períodozinho lá, tal. Depois saí. E aí, quando a gente foi fazer um trabalho, me lembro como se fosse hoje, não me esqueço, posso esquecer nunca. E a gente foi fazer um trabalho que era de ficar vários dias no meio do mato, terra de sobrevivência, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? Tinha algumas coisas engraçadas, aquela coisa toda que acontecia, que você não esquece nunca. Você botava sempre alguém para poder ir à frente, você, né, eu liderava um pelotão, então tinha que mandar alguém à frente, que era o azimuth, não é isso, Audrey? O azimuth, né? E o azimuth sempre se dava mal. Era sempre capturado, eu sempre caía numa cova lá, numa trincheira, hein? Sempre caía numa armadilha, mas tinha que alguém ir, né? Tem jeito. Mas eu me lembro que chovendo lá para as 3h pouca da manhã, frio, e aí eu cacei um buraquinho para deitar. Falei, vou deitar nesse buraquinho aqui. Por quê? Porque, na realidade, o vento ia passar por cima, concorda comigo? Né? E eu também ia estar protegido do inimigo, porque a gente simula lá essas coisas. E fiquei deitado ali, mas começou a chover. Eu estava tão cansado, e a água ia batendo, e eu fiquei naquele conforto daquela lama. Porque se eu me mexesse, fazia frio. Então, aquilo ali era o meu conforto. Então, presta bem atenção. Aquilo era um bom lugar para ficar, gente? Não, eu estava no conforto da lama. Tem gente que fica nisso, gente. Deus não fez a gente para ficar no conforto da miséria. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala comigo assim, Deus me fez, me criou para ter o melhor dele na minha vida. Mas eu não posso, uma hora eu tenho que me levantar e encarar o frio. Deu para entender bem? Tem que encarar os inimigos, eu tenho que dar meu jeito, mas se eu ficar ali, morre. E essa força não é Deus que vai fazer por você. Ele te dá a força para você fazer. Amém? Né? Como ninguém poderia pagar pelo pecado da humanidade, o próprio Senhor Jesus foi para a cruz. Agora ele falou, agora cada um tem a sua, né, companheiro? Fala assim, cada um tem a sua. Então vamos parar de história. Não adianta reclamar, cada um tem sua cruz. Amém? Glória a Deus. Então, ali diz, firmes e constantes, sempre abundantes. Firme, constante, sempre o quê? Abundante na obra do Senhor. Aí eu não trato, estou falando aqui para crente, tem só crente aqui, gente? Aí eu não trato Deus com prioridade e quero que Ele trate as minhas coisas com prioridade. Não queira ser tratado com prioridade com aquele que você trata com que sobra. Eu sei que mas a gente precisa entender isso. Quando o Senhor chama a atenção para o servir, Ele quer, não é para poder, porque Ele precisa da gente, é porque Ele quer te abençoar. É diferente, só que a gente é enganado pelas nossas necessidades, somos enganados pelos nossos sonhos, somos enganados pelos nossos objetivos, nossos propósitos. Esquece que o maior objetivo, o apóstolo Paulo fala isso aqui, sabe como que ele fala? Sabe quanto? Se você olhar o contexto de todo o capítulo 15, ele fala a respeito da nossa salvação, do arrebatamento, de uma vida eterna com Cristo. Aí ele fala, portanto, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo. Porque se Cristo já nos deu a salvação, já nos deu a vida eterna e vai nos arrebatar, quem vai morar com Cristo um dia no céu? Mas se não quer morar com Ele agora, né? Não quer que Ele more no teu coração para você fazer o que é necessário na igreja dele, que Ele está esperando você fazer. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você imagina alguém invadindo o teu país para poder tomar o teu país e colonizar, escravizar todo mundo e matar. Você ia gostar? Não. E eu não? Não, claro que não. Hein?
O Brasil que quer? Não, o Brasil não quer, não. O Brasil de verdade quer, não. Né? Claro que você não vai querer, Deus me livre, você perder tua, né? Poxa, pelo amor de Deus, tua nacionalidade, né? E Deus me livre, né? A Europa que foi invadida várias vezes, você vê lá que é uma desgraça. Aqui tem várias colônias de italiano, alemã, japonesa. Por que tem essas colônias aqui no Brasil? Porque a desgraça dava lá, batia aqui. Hoje eles ficam com uma frescura terrível para poder, né, a imigração do Brasil lá. Não sei o quê, a guerra está chegando lá, daqui a pouco eles estão correndo para cá de novo. Né? Se a gente fosse ruim, fechava a porta. Não, fica lá. É ou não é? Mas o que acontece? Um dia o Senhor vai voltar para julgar o quê? Esse mundo. Para julgar o quê? Esse mundo. Se a gente estiver num local, igual nós estamos aqui, e nós não nos sentirmos como parte desse mundo, mas nos sentimos parte de um reino vindouro, quando ele vir, ele vai levar somente esses. Por isso que a Bíblia diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Então, se eu sei que o inimigo é o nosso inimigo é o mundo, porque jaz no maligno, porque houve uma rebelião contra o verdadeiro dono desse mundo, eu vou ficar com o mundo ou vou ficar com o dono do mundo? Mas por isso que Paulo fala ali. Vai vir um arrebatamento. E ele fala, portanto, sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Não é para todo mundo. Não é para quem? Para todo mundo, é só para quem acredita na palavra. E quem é que acredita na palavra? Aquele que obedece a palavra. Dizer que acredita sem obedecer é mentira. O que Jesus fala, né? Se vocês me amam, vão obedecer o quê? A minhas palavras. Então, né, na nossa vida, se você é servo de Jesus Cristo, acredita em Jesus Cristo, acredita no poder dele, a tua vida está na mão dele e Deus é que vai abençoar você. Não é sua capacidade. Existe gente com muito menos capacidade do que a sua e voando aí fora. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Muito menos capacidade. E tem gente com mais capacidade que você, pior do que você. Então não é aquele que quer, como Paulo diz, é aquele que, né, depende de quem escolhe, que é Deus. Então, se eu tenho inteligência, se eu tenho que apresentar a Deus um culto racional, eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho que agradar a Deus. Porque aí, igual diz o quê? Igual a palavra. Se eu agrado ao Senhor, Ele satisfaz o quê? O desejo do meu coração. Amém? E aí as coisas vão vir com mais facilidade. Você vai começar a olhar as coisas melhor. Vai parar de reclamar. Vai parar de murmurar. É ou não é? E vai agir com afinco, com diligência, firme e abundante na obra de quem? Interessante que Paulo não fala assim, ó, né, seja firme, constante, sempre abundante na sua vida pessoal. Ele fala isso? Para correr atrás do ouro, para arrumar uma posição na terra. Não, isso Deus te dá de acordo com o que Ele vê no teu coração. Tem gente que no sufoco é fervoroso até o extremo. Preciso de uma bênção, preciso disso, preciso daquilo, uma cura, uma restauração familiar, e ora, e jejum, e sobe um monte. É ou não é verdade? E no sol, na chuva. Aí Deus traz a bênção. Aí faz, né? Aí faz o quê? Pega o brinquedo. Não, até fica com o brinquedo, mas esquece de quem deu o brinquedo, que pode dar outros brinquedos maiores e melhores. E não é isso que Deus deseja para a minha vida e para a sua. Então eu faço uma pergunta nessa manhã. Se você está pleno e completo, glória a Deus. Se não está, está faltando alguma coisa, faça uma avaliação. Não é Deus que não quer te abençoar. Deu para entender bem? Não é ninguém que está atrapalhando a tua vida. Pode ter certeza que não é. Que operando Deus,
Então, se alguém está atrapalhando a tua vida, então, na realidade, você não está confiando em Deus. Estou sendo claro aqui, né, nessa manhã, gente? Amém? Porque o meu desejo de Deus, eu creio, é que você tenha vida abundante, porque senão Jesus não falava. Mas eu vim para que vocês tenham uma vida mais ou menos. Foi isso? Uma vida o quê? Abundante. E para ter vida abundante, eu preciso fazer a minha parte. Senão as coisas não acontecem. Todo mundo gosta de ouvir aquela pregação que fala, né? Muito bacana. Isaac, né? Que ele cava um poço, 2 poços, o pessoal entulha, ele vai e vai. Não é legal ouvir isso? Eu faço uma pergunta, na tua vida você tem feito isso? Quando entulha, o que você faz? Vai reclamar? Vai falar? Vai dizer, Senhor, por que o Senhor deixou os inimigos entulhar meu poço? Vai fazer isso? É um sol escaldante, sabe, um calor dos infernos. Não tinha, ele morava em tenda, gente, não tinha ar-condicionado. Ele tinha que andar, e para cavar poço, não era igual hoje, você pega um artesiano, ou liga para a água do rio, que faltou água, o cara vem aí. Não, era com... E detalhe, era difícil você encontrar até ferro. Se, olha, 500 anos depois, Israel ainda não dominava o ferro, outro... Você imagina a época de Isaac, olha que dificuldade que ele tinha para arrumar material, para cavar aquele poço. E como vocês sabem, depois vocês dão uma olhadinha, o poço de Jacó, tem ainda as escavações lá, disso lá. O poço era do tamanho dessa igreja, porque você não tinha como furar assim. Você tinha que furar um quadradão e descendo, com escada até... Nossa, tu imagina quanto tempo demorava cavando com pedra. E a Bíblia diz que ele cavou um entulhado. Aí ele foi e fez o quê? Aí depois fez o quê? Você viu ele reclamando? Porque a Bíblia não esconde, tá? Se ele reclamasse, a Bíblia esconder. Até Abraão, quando falou com Deus, Senhor, quem vai assumir a liderança da minha casa é um Damasceno. Aí Deus falou, não, rapaz, fica tranquilo, velho. A Bíblia não esconde ninguém. Até quando Sara não acreditou em Deus, que riu, Deus deixou registrado lá. Sara riu e não acreditou. Fala com a pessoa, Deus não deixa nada oculto, tá, gente? Amém? Tem nada oculto aí. Glória a Deus. Não adianta vir aqui contar história, não é verdade? É ou não é? Deus conhece teu coração e tua vida. Então, vigia. Então, ele cavou, aí a gente acha tão bonito aquilo, mas na nossa vez não faz o que deve ser feito. Não se empenha, não tem esmero, não é firme, não é constante. Como é que vai jorrar água, gente? Furou um pocinho, que imagina tu olhar e não deu água. Eu vou desistir. É muito trabalho, você não tem noção como é que é cavar o ano todo. É assim que funciona. Amém? Glória a Deus. Na obra do Senhor, não é diferente. O nosso trabalho vai redundar em alegria no coração de Deus e aí vai trazer bênção para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar. Sabe, se você reparar bem, quem produz mais tem dificuldade em ser jururu. Quem já viu o pessoal jururu aí? Eu não sei se a cara é essa do jururu, mas deve ser. É ou não é? Hein? Se jururu tem uma cara, não é essa aí. Né? Aí tu chega um dia, o que está vendo? E aí, jururu, tudo bem? Às vezes nem fala, né? Aí na outra semana, e aí, jururu, como é que está? Estou indo. Para onde esse jururu está indo, gente? Entendeu, gente? Então, quem é abundante, sabe, firme, gente, a alegria do Espírito Santo vai invadir essa pessoa. Sabe, vai estar sempre alegre, sempre feliz, sempre. E não é mentira, não é só para os outros ver, não, é a realidade. Jesus é mentiroso, gente? Então, quem crê em Jesus, do seu interior fluirão o quê? Rio de água viva, alegria. Você vai ser alegre em casa, vai ser alegre no trabalho, vai ser alegre em qualquer lugar que você for.
Amém? Eu e a pastor estamos fazendo uma dieta rigorosa. Você viu que eu estou emagrecendo, né, gente? Obrigado. Mas semana passada, a gente resolveu, falei, olha só, domingo à noite, cansado, trabalho de manhã, trabalho de noite, sabe, beleza? Aí no outro dia tem que ir lá para Juiz de Fora, a gente tira assim para dar uma relaxada, na segunda não dá. Geralmente a gente não tem tido nem segunda, mas vamos ter. Aí, vamos ali não estou fazendo propaganda não, mas ali perto do, onde era a próxima sessão ali, no Jalu, sei lá. Quem já ouviu falar ali? Aí tem um crepe lá, gente, um crepe. Eu sei que vai dar água na boca de vocês. A gente primeiro pediu um crepe de carne moída não, de carne seca com catupiry, maravilhoso. E aí, molinho, eu comi tranquilo. Aí eu virei para ela e falei assim, olha só, vamos fechar a noite. Uma fechada com chave de ouro. Aí ela, então bora. O bom dela é que ela topa tudo, né? Vamos embora. Aí me vi aí um de banana com leite condensado, com creme de leite, banana nevada, gente. Gente, mas veio aquele crepão, sabe? E eu olhei e falei, misericórdia, coisa boa. Caímos dentro. E a gente brincando, rindo e tal. Aí chegou um garçom, né? E falou com a gente assim, o pessoal de lá tudo olhando, a gente brincando, né? E onde a gente chega a ficar brincando, zoando o outro. Aí ele chegou assim e falou assim, poxa, o pessoal está ali olhando, que legal, né? Vocês estão felizes, né? Estão assim, chamando a atenção de todo mundo. E a gente é meio espalhafatoso mesmo. Mas o que eu estou dizendo para você, saí de um culto, trabalho, estava cansado, mas a presença do Espírito Santo tem que irradiar alegria na tua vida. As pessoas têm que olhar você e falar, eu quero ser assim. Agora, olha você crente, você é crente? Eu sou crente, sim. Eu vou querer ser esse crente nada. Hein? Ou então está lá no... O que está vendo? Não, eu sou servo de Deus. E por que está chorando então? Uma hora ou outra você está com problema, tudo bem, mas sempre. Uma hora ou outra você está triste, uma hora ou outra você tem um problema, você é ser humano, isso é normal. É ou não é? Não é? Mas sempre tem alguma coisa errada. E isso que a gente quer falar aqui com vocês. O que está errado na realidade? Não é resolver o problema da tua casa, não é do teu trabalho. O problema está em não resolver aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Que aí a alegria do Senhor não vem. Entendeu bem, gente? Não vai fluir rio de água viva. Está bem? Hã? Ali está também. Glória a Deus, amado. Então não vai. Essa alegria, não é que você não pode ficar triste, preocupado uma hora ou outra, não. Você está trabalhando, fazendo algo sério, você vai fazer, gente. Tem jeito. Agora, sempre a irritação, o desânimo, a tristeza não faz parte da tua essência como cristão. Entendeu? Você pode ter uma tristeza, uma irritação, mas não faz parte de você. É por um momento que está acontecendo na tua vida, normal. Ninguém superou, vai acontecer, mas vai passar. Amém? Cheguei ali fora, não fiquei feliz. Cheguei ali fora, não tem água na igreja. Desde quarta-feira, aí eu pensei assim, não, alguém deve ligar. A gente está fora, está trabalhando, fazendo outras missões. Aí alguém deve ligar para a Água do Rio. Ninguém ligou, está aí sem água. Estou sendo claro aqui? Tem um vazamento no banheiro ali, que eu não sei de onde saiu aquele vazamento. Está saindo água para tudo quanto é lado ali. Aí chega no dia de culto do domingo. Não, a gente precisa resolver isso. É hoje que é para resolver? Eu estou falando aqui com todos, não é só com um ou outro, não. Quem entendeu bem aqui? Pergunta aí, você não faz parte dessa igreja, não? Se faz parte, é contigo que eu estou falando. Não é com um ou outro, não. Aí, ao invés de eu pensar que, não, vou trazer só a mensagem para a igreja, aí tem que trazer o problema também. Eu estou sendo sincero aqui, gente. Amém? São questões que a gente tem que resolver. O dia de domingo é um dia que eu preparo
antes para acontecer. Ou será que um time, quando vai jogar, ele treina no dia do jogo? Hein? Não? Não. Ou você constrói o barco enquanto ele está navegando? Você prepara tudo, constrói o barco, bota a vela, não é verdade? Antes de botar na água. O dia de domingo é o dia que nós apresentamos para servir ao Senhor, não é dia para fazer conserto das coisas. Glória a Deus. Quem entendeu bem aqui? Então, eu preciso entender. Eu quero que a minha vida, toda a minha vida seja uma bênção e Deus esteja nela em todos os momentos, mas eu estou tratando Deus com prioridade. Se eu não estou tratando Deus com prioridade, tem alguma coisa errada. Aí Deus também não vai me tratar com o quê? Ele vai dar pão, vai dar água. Olha, vai dar pão quando você tiver fome. Vai dar água quando tiver o quê? Sede. Mas o ideal não é dar pão quando você tiver fome, é você ter sempre pão para não ter fome. É ter sempre água para não ter o quê? Sede. É isso que ele quer fazer comigo, com você. Mas aí ele vai dar o suficiente para a tua sobrevivência, porque Deus é bom. Mas não vai dar abundantemente, porque você não faz por onde. Estou sendo claro aqui, gente? Amém ou não amém? Glória a Deus. Estou sendo bem claro aqui? Então, se eu sirvo ao Senhor, o apóstolo Paulo fala aqui, né? É maravilhoso, ele fala. Ó, onde está a morte, o aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Né? Ora, o aguilhão da morte, o pecado, e a força do pecado e a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Só em ter o perdão dos pecados, estar livre do inferno, ganhar a salvação, é motivo para o quê? Ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Eu não precisava ter outro tipo de recompensa. Mas, infelizmente, como a gente é criança, a gente é fraco, é pequeno, é neném, ainda precisa, faz isso que eu te dou aquilo. Que vergonha. É ou não é verdade? Estou sendo bem claro aqui com os irmãos? Aqui só tem crente, graças a Deus, né? Estou sendo claro? Que vergonha. Deus, aí por isso, né, Deus vai me dando o pão quando tiver fome e a água quando tiver sede. Mas na realidade o que ele queria era dar uma vida abundante para você não ter sede nem ter fome. Inclusive para poder compartilhar com quem? Com quem não tem. Ajudar abundantemente. E não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de alegria, de paz, sabe? De fervor, de fé, de carinho, de amor. Tudo que o Senhor tem que ser abundante na nossa vida para poder compartilhar. Mas se eu não sou firme, constante e abundante na obra do Senhor, essas coisas dificilmente virão para a minha vida. E aí eu vou sempre viver o quê? Com maná que cai do céu. E com a água de vez em quando. De vez em quando bebe uma água amarga, né? Igual a de Mara. Quem entendeu bem aqui? Amém? É o que Deus deseja para mim e para você? Fala com o irmão assim, vamos vigiar então. Deus quer te dar vida abundante, em todos os níveis. Mas eu preciso entender aquilo que Jesus fala. Né? Eu tenho que buscar em primeiro lugar o quê? Mas você está fazendo isso? Aí fica difícil. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então o Senhor, né? 10 minutos termino. O Senhor, Ele deseja que você e eu tenhamos essa vida abundante. Mas Ele não desconecta isso do serviço dele. Está ali bem claro ali. Ele não desconecta isso de quê? Do serviço dele. A gente está encerrando. Nós temos aqui um exemplo maravilhoso que é de Davi.
A Bíblia diz que quando Davi ele foi para o palácio, né, ele primeiro vivia lá com a malhada, aquela coisa toda, malhada lá junto com as ovelhas e tal. Ele defendia com afinco as ovelhinhas do pai, colocava a própria vida em risco. E ele obedecia ao pai, levava comida para os irmãos, aquela coisa toda, mesmo quando eles estavam na guerra. E aí, você conhece a história, ele vê o gigante afrontando lá a igreja, como se fosse a igreja, ele se coloca contra o gigante para poder, na verdade, para poder resolver o que tinha que ser resolvido. Derruba o gigante com a pedra, corta a cabeça dele, né? Aí depois precisa dele para quê? Para ele poder tocar lá para Saul, porque ele precisava. Então ele, olha só, cuidava da ovelha, era garoto de recado, lutava com o gigante, lutava contra o urso, contra o leão, tocava, fazia composição. Fala com a pessoa, a única coisa que ele tinha é o Espírito Santo de Deus. Tanto que Salomão depois escreve, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Aí vem uma coisa para sua mão, pastor, isso não é para mim, não. Nem tentou. Nem tentou. Como é que vai ter vida abundante? Como é que Deus, em tudo que você pede, como é que Deus vai te ouvir? Se você não ouve quando Deus te pede. Estou sendo claro aqui? Deus te pede. Aí você não ouve. Aí você depois pede. Como é que você vai ter? Não é verdade? Tem vários funcionários. Aí aquele que chega mais cedo, aquele que chega mais tarde, aquele que se preocupa com a empresa, o dono vai olhar ou não vai? Quando tiver uma promoção, quem é que vai ter? Quando tiver pedir uma licença, quem vai ter? O outro, quando pedir uma licença, fala, não, vai, não volta mais não. É ou não é? Porque vai ficar dando um monte de problema, pelo amor de Deus, gente. Está doido para se livrar dele, aproveitou a licença para não deixar ele voltar mais. Amém? É assim ou não é, gente? É assim. Teve uma vez, eu tinha equipe de trabalho comigo, aí teve eu trabalhava dia e noite, aquela equipe, sabe, até de madrugada. E aí teve um pastor, ele me chamou para conversar com ele, marcou uma audiência, a gente foi lá, tudo bem, vou lá atender. O que você está precisando? Não, precisando disso, aquilo e tal. Se o senhor conseguisse no balcão de emprego umas portas de oportunidade para uns irmãos aqui da igreja, eu falei, não, glória a Deus, isso aí, vamos arrumar. Arrumei, o que ele precisava fechar a rua, a gente fecha, a gente arruma palanque, som, arruma para ele e tal. Então, eu sempre fiz isso, né, na época, ajudando. Aí ele vira para mim e fala assim, eu não vou falar denominação não, porque esse pessoal é muito elegante, eloquente, são maravilhosos no discurso, mas no trabalho são uma praga. É igual os cretenses, sabe? Cretense é aquelas, sabe, que vem de preguiçoso. E se irritava Paulo, irrita Jesus, me irrita também. Aí ele fala assim, pastor, você fazer uma pergunta, senhor? Eu falei, pode fazer. Não, porque o senhor tem uma popularidade. Na época não era pastor, não, era vereador. Aí o senhor tem uma popularidade, o senhor tem uma secretaria, o senhor tem atendido o povo. Mas o pessoal fala que o pessoal que trabalha com você, eles não são assim, sabe, muito polido. Eles têm uma certa, sabe, dificuldade, sabe? E a gente tem aqui tanta gente boa que pode ajudar o Senhor, trabalhar com o Senhor, representar o Senhor. Aí eu falei, caramba, que coisa boa o senhor está falando. Eu vou conversar com o meu pessoal para eles melhorarem. Só que eu preciso que o teu pessoal, que é educadinho, que é bonzinho, que quando estiver na chuva eles trabalhem. Quando estiver no frio eles trabalhem. Quando estiver no calor eles trabalhem. Quem entendeu bem aqui? Quando alguém morrer, que eles vão lá ajudar a família para poder fazer o sepultamento. Quando tiver uma obra, que eles trabalhem. Então fala com a pessoa que está falando assim, ó, bonzinho para Deus, está no inferno. Ele quer que seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Porque bom só ele. Então não é, eu quero que você entenda isso. Não é porque você é melhor do que nenhum, eu sou melhor, não. A diferença é aquele que fica com Jesus ali todo dia com ele, porque os discípulos, se você reparar bem, a qualidade educacional dos discípulos não era tão boa assim, não, porque os fariseus, a Bíblia diz assim, ó, eles eram indoutos e iletrados.
Há quem diga que Pedro não sabia nem ler, porque quem escreveu as cartas de Pedro foi Marcos. E Deus não escolheu ele? Por quê? Garradinho com o mestre. Até andar sobre a água ele foi, mesmo que afundou, mas eu vou. Estou sendo claro aqui? Então, não só Deus, como eu, e até na tua vida secular, as pessoas só vão contar com você se puder contar com você. Se não puder contar, pode ter certeza que vai ficando para trás. Amém, amados? Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, quer ter uma vida abundante pessoal, familiar, profissional, espiritual, firme, constante e abundante na obra do Senhor. E aí você não vai precisar nem pedir. As coisas se revelam para você. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Ontem a pastora estava lembrando uma coisa. Daí eu saí, fui reunir com a família, estou lá sentado, batendo papo. Aí eu estava lá e gosto sempre de comer um docinho, né? Todo mundo sabe disso. E aí eu estava lá conversando com a família, daqui a pouco veio o garçom trazendo para mim, a Larissa se lembra, né? Trazendo para mim um docinho. E a gente nunca foi naquele restaurante. Acho que foi, nem lembro onde foi. Aí veio trazendo um docinho, que eu ia pedir o docinho. Então, são nos mínimos detalhes, Deus ouve o que você necessita. Glória a Deus, aleluia. Não sou melhor não, mas posso ser que hoje não aconteça, mas né, não esteja tão bem como estava antes. Mas naquele momento aconteceu. Entendeu? Então Deus, ele, antes de você pedir, ele já sabe a tua necessidade, a providencia para você. E se você está cuidando da obra dele, ele vai cuidar da tua vida, da tua família, da tua profissão, vai cuidar de tudo. Agora, quando você não cuida daquilo que é dele, por que ele vai cuidar do que é teu? Ele vai, então cuida você mesmo. E não é um bom negócio você mesmo cuidar do seu negócio. É melhor deixar Deus cuidar para você. Eu fui claro nessa mensagem aqui? Quem quer essa vida abundante com o Senhor? Priorize o Senhor. Priorize aquilo que Deus colocou na sua mão. E você vai ver que tudo vai acontecer no seu devido tempo. E quando não acontece é porque Deus ainda não preparou o lugar para abençoar a tua vida. Ou não preparou você para ocupar aquele lugar. Entendeu bem? Mas quando tiver tudo encaixadinho, pum, ele resolve para você. Amém, amado? Para encerrar, tudo que Saul colocava na mão de Davi, a Bíblia diz assim, ele fazia diligentemente. Saul não encontrava nada para poder julgar Davi. Deu para entender bem? Que tudo que ele fazia, ele fazia. Ele compunha, ele ia para a luta, ele organizava o exército, tudo que colocava na mão dele, ele era o melhor. Aí, ele não precisava nem pedir. Que Deus trazia para a mão dele aquilo que ele precisava. Amém? Fui claro aqui, gente? Então, vamos parar de nhenhenhé, de mimimi, de reclamação, e vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Coloque o coração nele, na obra dele. E aí, o coração dele vai estar naquilo que a gente quer. A gente vai ver que, é fácil demais. Eu vou falar uma coisa para você. É assim, vai acontecendo, você, meu Deus, como está acontecendo isso? Não é você, é Deus que vai fazendo, é de uma tranquilidade, de uma, sabe, que você fica, meu Deus, como é que é isso? É Deus trazendo para a tua vida. Uma vez a gente estava resolvendo algumas coisas, eu contei isso aqui antes, aí a gente trabalhando, lutando na obra, aquela coisa toda, e aí orando, e aí a gente tinha um período muito curto, igual aconteceu lá em Juiz de Fora agora. Mas tem que arrumar esse mês, o local, e aí quando fala, e aí, vai inaugurar quando? Esse mês ainda é dia 25. Eu falei, meu Deus, dá tempo. Vamos resolver. Vamos arrumar recursos, agradeço em nome de Jesus os irmãos que fizeram oferta para lá, porque ajudou. Claro que vai ficar com mais dívida para rolar, mas a gente dá um jeito importante, foi que terminou. Amém? E aí que Deus não possa suprir a necessidade de cada um dos irmãos. E aí, a gente tinha que comprar um monte de coisa, tinha que comprar uma casa. E tinha que a casa desocupar.
para a gente poder organizar, né, o que a gente precisava. E aí, imobiliar a casa. Eu falei, meu Deus, com o nosso salário não ia dar. Aí, de repente, em quanto tempo vocês acham que foi feito tudo isso? Em uma semana aconteceu tudo isso. E aí, o pior não, o melhor. Em 3 dias, a gente não precisou desocupar a casa, porque a casa não tinha ninguém morando, era a primeira... Não é locação, não, que a gente comprou. Primeiro. E aí, hoje é serva de Deus, graças a Deus, a minha sogra, ela falou assim, eu não consigo entender isso. Vocês não fazem nada. São 2 tontos. E as coisas vão acontecendo. Aí ela veio para mim com raiva, só pode ser Deus. Claro que é Deus. Se fosse da minha capacidade, não conseguiria. Entendeu? Então, coloque o teu coração aonde Deus quer que você coloque, que o coração dele vai estar onde você deseja. Amém? Continua, se você está firme e constante. E se parou um pouquinho, volta. E se está desanimado, anima hoje. Você não vai precisar pedir, Deus abre. E vem para a tua vida. Sabe? Estas coisas vos serão acrescentadas. Deu para entender bem? Você não vai atrás, elas vêm para a tua vida. Mas eu preciso colocar o coração aonde Deus quer que eu coloque. Diz aqui, se eu conseguir acertar, gente, Isaías, eu acho que é 58 mesmo. Olha só. Ele fala para os antigos judeus, né? Seria este, versículo 5, 58, 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco de grosseiro? Chamarás tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solta as ligaduras da impiedade, que despedaça as ataduras do jugo, que livres o quebrantado e que despedaça todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Aí olha só, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo estendido, e o dedo, né, a vaidade, né? Se abrires a tua alma ao faminto, fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Eu preciso fazer o que Deus manda. E aí, mesmo no lugar seco, você vai prosperar. Mesmo na crise, você prospera. O crente não fica olhando como é que está isso, como é que está aquilo. Esquece isso, foca no que Deus mandou e Ele vai fazer o que Ele prometeu na tua vida. Então nós somos obreiros, somos servos do Senhor. Faça o que está na palavra, do contrário, Deus vai entender que você não acredita na palavra dEle. Aí não vem o que Ele prometeu para você. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos de pessoas na igreja que trabalhem, precisamos de pessoas que se empenhem, precisamos de pessoas que fiquem atentas às necessidades da igreja, dos irmãos. Não dá para eu e a pastora fazer tudo. Dá, por isso tem outros pastores, tem outros irmãos, tem obreiros, tem... É ou não é? Para fazer, faça com afinco, com esmero, com amor, aquilo que você faz, e Deus abençoa a tua vida em todos os níveis. Você não precisa nem falar, Deus já sabe. Meu filho, eu estou sabendo da história já, e vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Sabe, Deus vai ser tua retaguarda, a tua luz, sabe, vai brilhar nas trevas. Deus quer isso para essa igreja, quer isso para a tua vida. E não tem uma bênção para um e não tem para outro, não. Isso é mentira. O nosso Deus é poderoso, maravilhoso. Olha o universo que Ele fez, meu Deus.
Tu acha que ele precisa, só tem bênção para um, não tem para outro. Não, é para todo mundo. Amém? Uma igreja, sabe o que ele quer? Uma igreja rica do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, com vida abundante, não tendo ninguém necessitado. Amém? Todo mundo com a vida familiar abençoada, uma vida, sabe? Em tudo, olha o que Deus já fez na tua vida. Olha a tua vida hoje e a dos antepassados. A nossa hoje é muito melhor. É muito o quê? Melhor. E é o que Deus quer para a tua vida. Amém? Então foca no Senhor. Foca na obra, naquilo que Ele colocou na tua mão. Amém? Não deixa ninguém tomar não, porque se você não faz, Deus levanta outro. E aí é o outro que vai viver a vida abundante que você deveria viver. E Ele não quer isso, Ele quer você. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer esse compromisso com o Senhor hoje? De ser diligente, de estar mais afinco na obra. Amém? De não dar para Deus só o que sobra. Sabe? Tá bom aqui nesse lugarzinho de lama aqui, tá quentinho. Não, Deus quer colocar você num lugar espaçoso, bonito, limpo, gostoso. Estou sendo claro aqui, gente? Então foca nisso, coloca o teu coração naquilo que Deus coloca o coração dele. E aí você vai ver que tudo vai vir para você e você fala, meu Deus, é tudo isso? É. Em nome de Jesus. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e você fizesse uma oração tua, tá? Tua. Com Deus, Senhor, em que eu preciso ser mais útil a Ti? Eu estou com problema, eu estou com dificuldade. Mas essa dificuldade que eu estou, o Senhor pode resolver. Se o Senhor não resolver, o que está acontecendo? O problema nunca é Deus, somos nós. Por isso, tira um período aí, você orando. Não vou nem conduzir, tá? Queria que você ficasse sentado, se você quiser, em pé, de joelho, não tem problema. Mas fala, Senhor, eu preciso saber, o problema está em mim, então me ajuda. Eu preciso ter responsabilidade. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu sei que tem, revela. E se já revelou, me perdoa se eu não fui com afinco até o dia de hoje. Eu quero o que está na palavra, a promessa que está na palavra que eu quero para a minha vida. Sim, Deus, ouve a oração do teu povo, Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nos apresentamos como obreiros teus, somos seus obreiros, somos teus servos. O Senhor nos resgatou das trevas, pagou pelos nossos pecados, nos dá a vida eterna, meu Deus. Por isso, apóstolo Paulo, só por isso deveríamos ser firmes, constantes e abundantes na tua obra. Mas o Senhor ainda, pela tua graça e misericórdia, ainda nos dá uma vida abundante aqui. Então, meu Pai, se tem algum filho teu aqui ainda que não tem essa vida abundante, ainda falta algo, meu Pai, continua dando a eles essa perseverança, meu Pai, para te servir com diligência, como assim foi com Davi, com todos os outros servos que te serviam com diligência, e por isso, meu Pai, ganharam um espaço especial diante do Senhor. Não que o Senhor não ame aqueles que não façam isso, mas o Senhor não é injusto, por isso o Senhor não vai trazer as mesmas coisas para aquele que não for diligente.
Aquele que não prioriza o Senhor, não prioriza a tua palavra, é o que o Senhor diz. Então abençoa, Pai, que se levantem aqui homens, mulheres, jovens, Pai, capazes, meu Deus, de entregar a vida para Ti, para a Tua obra, com todos os dons e talentos. E aí eles vão poder experimentar a Tua prosperidade nas suas vidas pessoais, em todos os níveis. Vão parar de reclamar, vão ter uma vida sorridente, feliz, alegre, em todos os níveis, Pai. Por isso abençoa Teus filhos, Pai. E seja aquilo que está tirando o foco dos Teus filhos, que eles possam colocar hoje no altar e se livrar disso, tirar o coração daquilo que os aprisiona, para que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você, quando visse o altar hoje, aquilo que está, sabe, roubando a tua energia, roubando o teu tempo, roubando o teu emocional, roubando o teu coração, que você depositasse no altar hoje e falasse: Senhor, eu vou colocar aqui no altar, porque eu vou sair daqui somente com o Senhor, porque é o Senhor que vai resolver para mim. Eu vou resolver tuas coisas, o Senhor vai resolver para mim. Prova e você vai ver que Deus é bom. Assim como Ele já foi outras vezes na tua vida, Ele vai continuar sendo agora. Mas é importante isso, porque aí vai ficar a vida toda naquele chove no molho, meio barro, meio tijolo, nunca consegue, entendeu? Ter aquela vida plena. Não, Deus não quer isso para você, não. Ele quer uma vida plena em todos os níveis na tua vida. Mas fica sempre aquele negocinho, sabe? Gente, com toda sinceridade, quer levar até o fim da vida assim? Pelo amor de Deus, o tempo está passando, não é verdade? Até o fim da vida sempre não vai acontecer. Vai chegar, vai dar, vai... Não vai nunca. Porque o posicionamento quem tem que ter sou eu. Amém? Se fica mais... Não, eu vou... Aí o tempo vai passando. O ano que vem, daqui a 5 anos, ainda tem tempo, 10 anos, daqui a pouco... Pronto. Passou o tempo e não desenvolveu o teu ministério, não teve a vida plena e abundante, passou uma vida toda aqui, aí chega lá, se for para o céu, queira Deus que todo mundo vá, aí chega lá: Senhor, na vida viveu assim porque quis, eu mandei fazer uma coisa, fez outra. Tinha tudo para você, mas tinha exemplo, mas não fez. Amém? Então Deus quer hoje abençoar a tua vida. Amém? Mas a decisão é sua. Glória a Deus. Tem que ter uma decisão que rouba a tua paz, o que rouba a tua energia, o que rouba os teus pensamentos. Roubar tempo não quer dizer que o teu trabalho rouba o teu tempo, não. Às vezes você está no teu trabalho, mas tem algo roubando até o tempo do teu trabalho na sua mente, no seu coração. É ou não é verdade? Você está lá, mas não está. Está na igreja, mas não está. Tem alguma coisa perturbando. Então Deus hoje quer livrar você disso em nome de Jesus. Amém? Eu duvido que Deus não vai cumprir o propósito dele na tua vida se você não colocar o coração nele. Amém? Então continue orando para o Senhor. Deixa aqui no altar, tá? Em nome de Jesus. Tá? Que Deus vai abençoar a tua vida, mas com decisão mesmo. Com decisão. Com decisão. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei